Olá, terceira série, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Já tem alguns dias que a gente não se vê, né? Devido a esse afastamento, né, obrigatório que nós tivemos que cumprir aí pelo coronavírus, tá? Retomando nossas atividades agora de uma forma diferente, à distância, conforme orientação da nossa escola, vocês já devem estar sabendo disso, né? Nós vamos tentar suprir vocês de alguma forma por esse tempo, por esse afastamento, para que vocês não sejam mais prejudicados ainda por já não estarem tendo aula presencial, tá? Então, espero que a gente retome as nossas atividades assim que possível, espero que nós voltemos logo para nossas aulas presenciais, né? Mas, enquanto isso não for possível, nós vamos tentando ajudar vocês da melhor forma, tá? Então, nós vamos retomar os nossos conteúdos, retomar nossas aulas conforme a gente tinha parado em sala e tentando auxiliar vocês através das resoluções dos exercícios, né, do esclarecimento das aulas. Vocês já estão tendo as aulas do Positivo On, então isso também já vai favorecer um pouquinho, mas conosco, que vocês já conhecem, vocês já sabem mais ou menos como a gente trabalha, talvez fique um pouquinho mais fácil a compreensão, tá? Então, no caso de vocês, nós havíamos parado aqui nas propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Nas propriedades físicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento desses compostos, sobre o comportamento das moléculas orgânicas, né? De acordo com suas propriedades. Então, por exemplo, o tipo de ligação química que une essas moléculas vai fazer interferência no ponto de ebulição, no comportamento dela, né? Os tipos de ligações, bem como o tipo de cadeia, se for uma cadeia ramificada, se for uma cadeia aberta, normal, fechada, tudo isso interfere nos pontos de fusão, nos pontos de ebulição, enfim, nas propriedades físicas das moléculas, tá? Quando vocês observarem ali a apostila de vocês, ela vai estar trazendo alguns lembretes de conteúdos que vocês já viram lá na primeira e na segunda série, que é as ligações químicas. Como eu falei, a interação molecular, o tipo de ligação que une as moléculas vai fazer diferença no comportamento dela, tá? Ela vai trazer para vocês aqui o que é a ligação dipolo instantâneo dipolo induzido, que é quando uma molécula é parcialmente polar, que ela tem um momento polar, né? E quando os elétrons estão deslocados de alguma forma para um lado só da molécula, e aí ela fica parcialmente polar, tá? O outro tipo de ligação química que vai aparecer ali é o dipolo-dipolo, que é uma das ligações que prevalece nas moléculas orgânicas, que é mais forte do que a dipolo instantâneo, e a outra ligação que aparece ali na sequência é a ligação de hidrogênio, como o próprio nome já diz, ligação de hidrogênio, para ocorrer tem que ter átomos de hidrogênio na molécula, né? E aí ela vai fazer esse tipo de ligação com outros átomos de nitrogênio, oxigênio, e aí vai formar uma ligação também conhecida por ponte de hidrogênio, que essa ligação, ela é de todas essas três, ela é a mais forte, tá? Então, aqui na apostila mesmo, ela já mostra para vocês o aumento da intensidade, o aumento da força da ligação química, de acordo com os três tipos que a gente viu aqui nesse resumo, tá? Ele não foca tanto nessas ligações porque é um conteúdo ainda lá de primeira série, é só para vocês entenderem o porquê que elas se comportam diferente, que vai ter diferença nas propriedades das moléculas, tá? Na sequência disso aqui, ele já vai mostrar para vocês as propriedades dos hidrocarbonetos. Nos hidrocarbonetos, o comportamento dele não vai depender só do tipo de ligação que foi as que vocês viram agora há pouquinho. Ele vai também depender do tipo de cadeia orgânica, tá? E aí aparece, por exemplo, aqui uma regrinha que é muito usada na química, que é semelhante dissolve semelhante, tá? Essa regra, ela se define assim. Pensa, por exemplo, num mecânico que trabalha com graxa. Para limpar as mãos sujas de graxa, ele não pode utilizar água, porque a água é uma substância polar e a graxa é uma substância apolar, então ele não vai ter sucesso, porque uma não dissolve a outra, tá? Quando ele precisar limpar, ele vai usar, por exemplo, gasolina. A gasolina é uma substância apolar também, então ela vai dissolver a graxa e vai limpar as mãos dele.
tá? Então, essa é uma regra bastante utilizada. Semelhante dissolve semelhante, ou como tem aqui bem detalhado, né? Substância polar tende a se dissolver em outra substância polar e substância apolar em outra substância apolar, somente que ela vai se dissolver, tá? Isso é um dos critérios aqui para você conhecer a solubilidade dos compostos e o comportamento deles de acordo com as propriedades físicas, tá? Outra coisa que aparece aqui na sequência é a massa molecular. Então, assim, de acordo com a massa da substância, o ponto de ebulição vai ser mais alto, né? Então, você pega a primeira cadeia aqui, o metano. Como é uma molécula extremamente pequena, ele tem um ponto de ebulição aqui ainda negativo, menos 161 graus, tá? Aí, conforme vai aumentando a cadeia orgânica, né? Você pega lá o pentano, o hexano, conforme vai aumentando o número de átomos de carbono e hidrogênio, aumenta a massa molecular e, em consequência, aumenta o ponto de ebulição, tá? Então, quanto maior a massa molecular da substância, maior vai ser o ponto de ebulição, tá? Outro fator que aparece aqui também é o tipo de cadeia, a disposição dos átomos, né? Então, o que traz aqui na apostila é o seguinte: se você tem uma molécula com a mesma quantidade de átomos, aqui, por exemplo, 5 átomos de carbono, 12 de hidrogênio, e a mesma quantidade aqui e aqui, mesma quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio, então elas têm a mesma massa molecular, certo? Porém, a intensidade dessas forças é maior aqui na cadeia aberta, não ramificada, do que na cadeia ramificada. Então, significa que vai ser mais fácil eu quebrar as ligações desta daqui ramificada do que desta, tá? Porque quanto maior a área superficial, mais intensas são as forças, mais intensas são as características das forças que mantêm unidas esses átomos, né? Então, mesmo tendo a mesma massa molecular, essas substâncias aqui, né? Essa daqui vai ter um ponto de ebulição maior do que essas duas aqui na sequência. Então, quanto maior a área superficial, maior é o ponto de ebulição da substância, tá? Isso é o que está trazendo para vocês aqui, né? E aí, o resumo aqui no finalzinho mostra, então, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Quanto maior for a área superficial, quanto maior for a distância entre as moléculas das extremidades, né? Maior vai ser essa força das ligações intermoleculares, então, maior vai ser o ponto de ebulição, tá? E na sequência já tem as atividades, tá? Essas atividades eu vou pedir para que vocês façam e eu faço uma correção no próximo vídeo com vocês. Ela não é uma coisa, não é difícil de fazer, porque ela só vai falar sobre a teoria dessas substâncias. Então, só sobre o tipo de ligação, qual vai ser mais intenso do que a outra, né? Qual molécula vai apresentar um ponto de ebulição maior, sendo que uma é ramificada e a outra não. Então, são exercícios bem fáceis para vocês resolverem ali, na página 47 e 48, exercícios do 1 até o 5, tá? E na próxima aula eu volto resolvendo com vocês esses exercícios e tirando as dúvidas caso precise, ok? Então, bons estudos e até a próxima.